Fala galera, professor Tiago aí de volta para a gente conversar um pouco mais aí sobre a função soma-se, tá certo? Essa função é uma função bastante interessante e que ela é abordada por diversas bancas. Pode ter certeza que a banca que você está estudando é muito provável que ela já tenha feito uma questão com esta função soma-se. É uma função bastante interessante porque eu sei que você até conhece a função que é mais simples do que ela ainda, que é só a função soma. Afinal de contas, ela realiza a operação de soma. Não só soma, pode realizar dentro da função soma a subtração, multiplicação, a divisão e por aí vai. Beleza? Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a função soma-se. Aí você já fica ligado aí que quando tem um se, tem uma condição que precisa ser obedecida, né? Se isso... aquilo, vai acontecer alguma coisa. Então bora lá para a gente ver os detalhes aqui da Microsoft para que a gente possa gabaritar essa função, tá certo? Olha só, olha na tela aí para você perceber alguns detalhes que eu trouxe aqui diretamente no site da Microsoft. Olha o que tem dizendo lá, ó. Use a função soma-se, olha aqui, ó, para somar os valores em um intervalo. Olha só, você vai somar os valores em um intervalo que atende aos critérios que você especificar. Então, em síntese, o que seria a função soma-se? Ela vai realizar a soma de um intervalo se ela obedecer os critérios, tá certo? Que são as famosas condições, beleza? Vamos adiante. Aí ele traz aqui um exemplo. Esse exemplo estava no site da Microsoft. Olha aqui, ó. Suponha que em uma coluna que contém números, você deseja somar apenas os valores maiores que 5. Ó. Apenas os valores maiores que 5. É possível usar a seguinte fórmula. Olha a fórmula aí, ó. Soma-se, aí está aqui o intervalo e está aqui a condição, o famoso critério, tá certo? Agora presta atenção e fica ligado no que eu vou lhe dizer agora. A função soma-se, existe aí pelo menos duas formas aí de você trabalhar com ela. Essa primeira forma que você está vendo aí, ó, somar os valores maiores que 5, essa que eu estou identificando aí na tela, essa é a forma mais simples. Ou seja, tu vai olhar para o intervalo de B2 a B25 aí que tem aí e vai olhar os números que são maiores que 5 e vai realizar a soma dele, bem simples. Agora existe uma segunda forma na qual está explicado aí abaixo desse detalhe que eu mostrei a vocês. Bora ler aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Se quiser, ou se você preferir, você pode aplicar o critério a um intervalo e somar os valores correspondentes em um intervalo diferente. Então quer dizer o quê? Que você tem um intervalo onde você vai consultar, onde você vai fazer ali a sua condição, paralelo a ele ou correspondente, você vai ter um outro intervalo para realizar a soma. Não fique aí preocupado ou professor, eu estou com dúvida. Calma, porque a gente vai te mostrar na prática. Tu vai ver na prática isso, tá certo? Tá certo? A gente vai já no Excel. Mas vamos primeiro pegar os detalhes da teoria, ok? Então, a primeira coisa que você já deve saber é que a função soma-se, você pode trabalhar de duas formas, beleza? Com dois argumentos, e quando eu digo argumentos, estão separados por ponto e vírgula, tá certo? Ou com três argumentos. Com dois argumentos, você tem um intervalo e você tem aí o critério. Três argumentos, você tem um intervalo, um critério e um intervalo de soma. Você vai ver comigo na tela aqui, só um minutinho. Fique ligado aí, ó. Olha só. Outro detalhe que você não pode se confundir, ó. Veja que a função soma-se, você aborda um critério ou uma condição. Se você quiser abordar, tá certo? Ou utilizar mais de uma condição, você vai ter que recorrer à função chamada soma-se. Está aqui, ó, no plural, tá vendo, ó? Está aqui no final. Não confunda. Então, a ideia do soma-se é utilizar vários critérios ou várias condições. Soma-se, sem o S no final, você usa apenas um critério e uma condição. Beleza? É a mesma coisa, tá? Critério e condição. Então, fica ligado aí. Vamos para a estrutura, ó. Olha a estrutura. A primeira coisa que você deve saber é que o intervalo ele é obrigatório. Aí, no intervalo, o que é que diz aqui a Microsoft? Ó? O intervalo de células que você deseja calcular, você pode utilizar aqui, tá certo? Aqui, ó. Deixa eu organizar esse negócio para ficar legal, ó. É aqui que você vai utilizar o intervalo, beleza? Logo após isso, você tem um critério que é obrigatório também. Então, veja que o que é obrigatório na função soma-se é os dois primeiros argumentos. Primeiro o intervalo, depois o critério.
Olha o que diz aqui o critério. Os critérios, na forma de um número, você pode expressar aí esses seus critérios na forma de número, na forma de expressão, na forma de referência de célula, texto ou função que define quais células serão adicionadas. Lembrando que, ainda que esteja no plural aí, o texto, você só vai abordar apenas um critério, porque a soma C você trabalha apenas com um critério. Se for trabalhar com vários critérios, você vai para a soma C, tá certo? Esse aqui é só um texto da Microsoft, mas só pontuando que aqui você só utiliza um critério. Por fim, você tem aqui opcional o intervalo de soma. Olha aqui o que é o intervalo de soma. Você pode, se quiser no caso, adicionar células diferentes das especificadas no argumento do intervalo. Beleza? Ah, professor, está só na teoria. Calma que nós vamos já entrar na prática e tu vai entender. Vamos pegar aqui mais alguns detalhes. As células em cada intervalo devem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Espaços em brancos e valores de textos são ignorados. Os caracteres coringa podem ser incluídos com ponto de interrogação para corresponder a qualquer caractere único ou único caractere. E se você quiser aí utilizar o asterisco, tá certo? Você pode utilizar ele para corresponder a qualquer sequência de caracteres. Isso aqui é muito semelhante à função conte.si, que a gente viu lá no vídeo anterior. Beleza? Se você ainda não assistiu o vídeo da função conte.si, dá uma pesquisada aí, acessa o link lá para você acompanhar. Beleza? Outro detalhe final aqui, ó, que você, ó, para localizar um ponto de interrogação, ou o asterisco real, você quer localizar esses caracteres coringa diretamente na palavra, foi digitado lá, tá? Então, para isso, ó, para localizar ele, tu tem que utilizar quem antes, ó, o tio, beleza? Antes do caractere. Fechou? Beleza? Então, vamos lá na prática para a gente ver o que é que o professor está falando de fato. Observe na tela que eu disponibilizei aqui eu vou até botar de cor diferente aqui para você me acompanhar. Isso aqui vai ser a nossa matriz ou nossa referência de dados para a gente fazer umas pesquisas, tá certo? Em um momento também eu posso utilizar, eu vou utilizar essa referência aqui para uma demonstração a vocês. Veja só, quando eu estou utilizando aqui, eu vou até botar aqui essa forma uma cor diferente, tá certo? Para que você possa notar, aqui é a forma. Beleza? Eu já coloquei esses exemplos aqui para a gente trabalhar. Se eu chegar aqui, eu vou só colocar o iniciadorzinho aqui de função, ou fórmula, o igual, tá certo? E vamos lá. Eu tenho a função soma-se. A forma mais simples de trabalhar com ela na verdade, utilizar os dois argumentos obrigatórios, que é o intervalo que vai de A2 a A5. Você consegue perceber esse intervalo, galera? Ó, deixa eu aumentar aqui para você ficar ligado. Você percebe esse intervalo está aqui, ó, a seleçãozinha azul, você está vendo? Ó, ele está apontando aqui esse intervalo que vai aí de A2 a A5, tá certo? Eu vou diminuir para ficar legal aqui para mim, mas eu creio que dá para perceber direitinho daí. Então fica ligado aqui, ó. Eu já cliquei fora, ele calculou, mas não tem problema. Eu vou voltar aqui, cliquei na célula e apertei F2 para editar. Beleza, professor. Então eu tenho aqui o intervalo. Logo em seguida, eu tenho aqui uma aspa duplas, o aspas duplas. O que é que você deve ficar ligado aqui? Que aspas duplas você deve utilizar quando você vai trabalhar aí com valores lógicos ou comparações lógicas, por exemplo, utilizando maior, maior que, menor, menor que, igual, diferente. Então você deve utilizar aí as aspas duplas, inclusive texto. Beleza? Inclusive texto. Cuidado com isso aí, tem várias questões que a estrutura está errada. A pessoa quer fazer lá, quero os números maiores que, por exemplo, de 160 mil. Só que ele não botou aspas duplas. Então isso está errado, você tem que colocar aspas duplas. Então veja só, abre aspas duplas, coloca o sinal de maior que. Aí, aí depois bota o número aqui, depois fecha aspas dupla e fecha aqui o parênteses. O que é que essa função aí quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, ó, que ele quer realizar a soma dos números maiores do que 160 mil e que estão no intervalo de A2 a A5. Olha só, se você notar, deu 900 mil igual você viu no momento anterior, mas o que interessa é você aprender de verdade. Você tem que olhar para cá e ver o seguinte,
quais são os números maiores do que 160 mil? Você já vai notar que o 100 está fora, que é 100 mil. Mas daqui por diante, 200 mil, 300 mil e 400 mil serão somados. Beleza? Porque são maiores do que 160 mil. Beleza? Então o total aí vai dar o que? 900 mil. Agora preste bem atenção que eu utilizei aqui o mesmo intervalo que eu realizei a condição, fiz o teste, é o mesmo intervalo de soma. Você percebeu isso? A segunda forma de trabalhar a função soma-se, ele dá a possibilidade de você separar esse intervalo. O intervalo onde você vai realizar o teste ou a condição é um e o intervalo de soma é outro. Lembrando que esses dois intervalos devem ser correspondentes, tá certo? Então veja só esse exemplo que está aqui abaixo. Olha só, vou colocar aqui o sinal de igual. Nós temos aqui agora nesse exato momento, ó, ainda no intervalo de A2 a A5, eu quero os números maiores que 160 mil. Se você notar, a fórmula acima, a função acima, só ia até aqui. Beleza? Agora eu disse o seguinte, que quando você encontrar de A2 a A5 os números maiores do que 160 mil, eu quero realizar a soma no intervalo de B2, a B5, mas apenas dos valores correspondentes. Olha só, eu vou apertar Enter para tu ver o resultado. E eu quero que tu note um detalhe aqui, ó. Se você notar, você viu comigo que os valores que são maiores que 160 mil é 200, 300 e 400 mil. Beleza? Só que a soma será realizada do intervalo correspondente. Ou seja, ele vai somar 14 mil, 21 mil e 28 mil, que isso totalizam 63 mil. Então eu vou repetir mais uma vez que é para tu não errar e tu não esquecer. Preste bem atenção. Quando você utiliza três argumentos, o primeiro argumento que você vai colocar é o intervalo ali do critério, o intervalo da condição. Por exemplo, que está na tela aí, A2 a A5, é o intervalo que compreende lá de 100 mil até 400 mil, que você está vendo aí do lado esquerdo. Beleza? Maiores que 16 mil. Essa condição, maiores que 16 mil, você vai pesquisar no intervalo que está em azul, de A2 a A5. Beleza? Por exemplo, se você anotar lá, quem são os números maiores que 160 mil? Aí você tem 200 mil, 300 mil e 400 mil. Até aqui, beleza. Ok? Só que você não vai realizar a soma disso aí, não. Paralelo ou correspondente a esse intervalo de cor azul, tu vai identificar os números em cor, aí em vermelho, ou em cor diferente, do lado de azul aí. Beleza? Por exemplo, quem é a célula paralela a 200 mil? É 14 mil. Paralelo a 300 mil é 21 mil. Paralelo a 400 mil é 28 mil. Portanto, o somatório é 63 mil. Fechou? Outro detalhe que você deve notar é que você tem a possibilidade aqui também, ó, de fazer uma pesquisa de um número. E veja que quando você pesquisa um número não é, ou a igualdade desse número, apenas um número 300 mil, não é obrigado você utilizar as aspas duplas, beleza? A obrigatoriedade das aspas duplas é quando você trabalha aí com maior que, menor que, maior igual, diferente, beleza? E textos, aí você tem que usar aspas duplas obrigatoriamente. Quando você passa só um número desse aqui, você está procurando 300 mil, exatamente 300 mil, não precisa. Mas também não influenciaria se você colocasse aspas duplas, tá bom? Vou fazer o teste para vocês aqui. Olha o resultado, ele vai encontrar 300 mil, que está ali em A4, e o resultado vai trazer como para nós aqui, 21 mil. Olha aí o resultado, ó. Beleza? 21 mil, por que 21 mil, professor? Porque aqui, ó, 300 mil, o valor que nós temos paralelo é 21 mil, que está aqui em B4, tá certo? Ah, professor, mas se o senhor colocasse bem que aspas duplas, o que aconteceria? Não aconteceria, não teria diferença aqui, tá certo? Mas há uma recomendação da Microsoft que quando você trabalha apenas com números, não quer saber se é maior, menor, igual ou diferente, basta você digitar o número, tá certo? Mas também não influenciaria no resultado se colocasse ali aspas duplas. Explicar essa parte, nós temos a outra aqui, ó. A outra parte aqui que nós temos, olha aqui, ó. Eu vou fazer agora uma pesquisa por referência, por exemplo. Eu tenho um intervalo de A2 a A5 ainda aqui.
estou procurando, olha aqui, maior, estou procurando maior do que o conteúdo que está em C2. O que é que tem lá em C2? Não é 250 mil? Então, o que é esse I comercial aí, professor? Esse símbolo aí primeiro já é o I comercial, como eu mencionei, e serve para concatenar. Concatenar significa juntar. Em tradução, ele vai procurar no intervalo de A2 a A5 os números maiores que 250 mil e vai trazer o resultado no intervalo paralelo, que está em B2 até B5. Beleza? Olha o resultado. O resultado é 49 mil, isso não pode esquecer. Outra parte, outro exemplo que eu tenho aqui, eu trouxe um outro exemplo aqui para a gente brincar, para a gente aprender, para a gente tirar dúvidas. E eu quero que você fique ligado nesses detalhes aqui, ó. Imagina aí, ó, eu tenho um outro intervalo de dados aqui, onde eu tenho a coluna categoria, tenho uma coluna alimentos e tenho uma coluna vendas. Veja que os alimentos, eles são, ó, eles têm as suas categorias. E aqui tem um valor de venda, tá certo? O total de vendas aí por alimento que está agrupado ali pelas categorias. Mas vamos verificar isso aqui, ó. Olha só. Quando eu coloco a seguinte estrutura da função soma-se. Olha, lá em A2 até A7, procure a categoria frutas. Você tá vendo? Ó, ele vai identificar a categoria frutas. E na hora que ele identificar, ele vai fazer a soma dos valores de vendas da categoria frutas. Então, se você notar, a categoria frutas aí, ela em paralelo aí a coluna A com a coluna C, você tem aí frutas que vendeu 800 aí reais e tem frutas que renderam ali 1.200 reais. Então, vai ser feito a soma disso aí. E o total vai ser o quê? 2.000 reais. Beleza? Um outro detalhe que nós temos aqui, também agora, utilizando uma outra categoria vegetais, na mesma estrutura, olha aí, ó, de A2 até A7, ele vai procurar a categoria vegetais e vai realizar a soma lá de C2 a C7. Claro, nas células correspondentes. Se você notar, nós temos vegetais, nós temos 3 ocorrências de vegetais, que tem ali, ó, como valor 2.300, 5.500 e 4.200. Se você somar isso, você vai chegar a um total de 12.000 reais. Beleza? Outro detalhe é que você tem a possibilidade de trabalhar com asterisco, tá certo? Por exemplo, ó, veja que eu já mudei o intervalo, ó, de B2 a B7. Você tem a possibilidade de utilizar o asterisco e o Szinho aí. Vamos entender o que é isso? A primeira coisa, quando se trabalha com texto, se utiliza aspas duplas. Isso você não pode esquecer. Outro detalhe, o asterisco, que é um dos caracteres coringas que tem na própria estrutura do Excel, que ele explica para nós de acordo com sua teoria, significa qualquer conjunto de caracteres. O asterisco representa isso. Então fica ligado. O que é que ele está pesquisando aí, ó? Qualquer conjunto de caracteres que termina com S, que termina com a letra S. E se você notar, você tem o que aí, ó? Tomates, laranjas e cenouras, beleza? E ainda tem aí o maçãs, beleza? Se você ficar ligado nisso aí, você vai ver que ele colocou também aqui como um intervalo de soma de C2 a C7. Então, vou apertar Enter aqui, você vai ver que o resultado vai ser aí 8.500, tá certo? Ó, mais uma vez, só para que você não possa esquecer, ele está procurando qualquer caractere à esquerda, beleza? E que termina com S no finalzinho aí dos caracteres, tá certo? Aí você tem tomates, laranjas, cenouras, maçãs, porque termina com S. Aí ele pega tudo isso, ó, vou até fazer uma demonstração para você, ó. Vou selecionar o valor aqui, segurando a tecla Ctrl, né? Ó, vou clicar aqui e aqui. Se você notar, você vai ficar ligado que bem aqui, ó, aqui na barra de status, você consegue perceber que ele deu aqui, ó, a somazinho de 8.500 reais aí, beleza? Então fica ligado nesses detalhes, que é o mesmo que deu aqui, ó, no nosso resultado, tá certo? E aqui nós temos mais um detalhe da fórmula soma-se, beleza? Que olha o que ele faz aqui, ó, no intervalo de A2 a A7, tá certo? Ele apenas abriu aspas duplas e fechou. Significa o que, professor?
que ele está procurando ali a categoria que a célula está vazia, beleza? Então o que ele está procurando? Ele está procurando ali valores que foram vendidos e que, por exemplo, o próprio alimento não teria categoria. No caso aí seria a manteiga, beleza? E ele traz como resultado 400, beleza? Só mais um detalhe que eu considero mais avançado para a gente finalizar. Olha o que eu vou fazer aqui, galera. Ó, eu vou chegar bem aqui, vou colocar meu nome, tá certo? Vou colocar meu nome, vou colocar aqui uma interrogação e vou botar desse jeito, Thiago, tá certo? Ó, mas só com interrogação no lugar do G. Vou colocar aqui um valor qualquer, 450, e vou chegar aqui e vou fazer uma forma para você ver quando você utiliza, quando você quer encontrar exatamente a interrogação, beleza? Olha só, quando você quer encontrar exatamente a interrogação, você tem que fazer isso aqui, ó. Soma-se, tá certo? Soma-se, seleciona aqui o intervalo, olha aí, selecionei o intervalo, ponto e vírgula, você abre aspas duplas e eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero qualquer caractere à esquerda e como eu quero encontrar exatamente uma interrogação, eu preciso colocar o tio, beleza? Logo em seguida coloco interrogação e digo que pode terminar com qualquer caractere ou posso colocar com a letrinha O, que você sabe que meu nome termina com a letra O. Então eu fecho com aspas duplas e digo o seguinte, ó, boto ponto e vírgula e chego aqui e diz, olha, eu quero somar os resultados que estão aqui nesse intervalo de soma, tá certo? Eu fecho o parênteses e aperto Enter. Olha o resultado, 450, e é exatamente o que tem aí. Beleza? Professor, se o senhor chegasse aqui, por exemplo, aqui a botar Thiago mais uma vez com outro valor em vendas, eles somariam, porque a ideia é somar. Por que deu 400? Porque não teve outra ocorrência com essa estrutura de alimento, com esse mesmo tema aqui do interrogação. Beleza? Então fica ligado para que você não possa esquecer e não possa mais errar questões aí em prova quando for cobrada a função soma-se, beleza? Que pode ser abordado de duas formas, com 2 argumentos e com 3 argumentos. Conte comigo, professor Thiago, seu amigo, seu colega, e estamos juntos para vencer essa luta, e essa luta é nossa. Beleza? Até os próximos comentários. Um abraço, tchau!